Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre unção. Você tem unção? Você sabe o que é unção? A gente tem muitas ideias, né? A gente ouve falar sobre muitas coisas sobre unção. Eu quero, através dessa aula, te dar um entendimento ou ampliar um pouco mais seu entendimento, fortalecer um pouco mais o seu entendimento para que você, então, ou receba ou use de forma correta aquilo que você recebeu do Senhor. Em 1 João capítulo 2, versículo 20, diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Quem é esse santo? Jesus. A unção vem dele. Em 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Olha que coisa interessante. O texto não diz que eu não devo buscar um mestre, que eu não devo buscar um discipulador, que eu não devo buscar alguém para me ajudar com relação ao entendimento da palavra de Deus. O texto diz que a unção que eu recebi, que vem do próprio Jesus, através do seu Espírito, me dá uma abertura de entendimento. Para que quando eu esteja sendo ensinado, conduzido naquilo que eu preciso, eu não terei nenhuma dificuldade para entender. Então, a gente já vai entendendo algo aqui nessa aula. É que existem muitas pessoas que têm muitas dificuldades para entender um texto tão claro, não é? Que às vezes é pregado, que é ensinado. Mas, quando nós lemos esse texto, em João capítulo 2, versículo 27, logo nós entendemos que o que está faltando na vida dessa pessoa é chamar o Espírito Santo para lhe dar entendimento, para abrir o seu entendimento, para fazer com que a sua mente seja acessível ao ensinamento das Escrituras. O que é a unção de Deus? Vamos lá? A unção de Deus é a capacitação que Deus dá a todo crente para o servir. Mas eu não quero que você pense nesse servir agora como um trabalho na igreja, para o servir como nós precisamos em primeiro lugar. Porque existem coisas que precisamos fazer para o Senhor. Servimos ao Senhor quando aplicamos através de nós a sua palavra, uma conduta. Quando a nossa conduta é uma conduta em Cristo Jesus, transformada à luz da palavra, nós já estamos servindo, estamos testemunhando, dando entendimento da transformação que estamos sofrendo em Cristo Jesus. A unção de Deus, ela nos santifica, ela nos purifica do pecado. A unção é um sinal de dedicação a Deus. Então eu fui ungido, não é? Eu fui separado. Unção significa untar. Então eu fui ungido, eu fui untado, igual uma forma preparado para receber a massa do bolo, da torta. O que significa unção? Unção significa que algo ou alguém foi ungido, literalmente significa que o óleo foi derramado sobre ele. Antigamente as pessoas se untavam com óleo por motivo de higiene e de beleza. O óleo faz bem à pele e óleos aromáticos faziam as pessoas cheirar bem. Alguns tratamentos médicos também usavam óleo como pomada, como um remédio, como algo para cicatrizar. Ungir com óleo também tinha outros significados. Exemplo, da honra. Você lembra da história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus?
ela entrou na casa de Simão para ungir os pés de Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Ela foi até Jesus, ela se abaixou, pegou os seus pés e ungiu os pés dele. E ela, chorando, começou a molhar os pés de Jesus e depois enxugou com os seus cabelos. O dono daquela casa não tinha recebido Jesus dessa forma, e olha que era um costume da época, de receber os seus convidados dessa forma, colocando um servo para lavar os pés, limpar os pés dos seus convidados, para que então eles pudessem sentar à mesa. E o dono da casa não fez isso. Mas o fato dele não ter feito isso, Simão não ter feito isso, entrou alguém que não era para estar ali e prestou honras ao Senhor dessa forma. Então o óleo, ele servia para honrar as pessoas, para untar os pés, para receber. O óleo também servia para mostrar felicidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Também havia também o óleo era usado na vida das pessoas que estavam vivenciando um luto para terminar. Então o luto tinha um tempo estabelecido de choro, de pranto, e depois que aquelas pessoas terminavam o seu tempo de luto estabelecido ali, eles tomavam banho, eles trocavam de roupa e se ungiam. A unção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a unção também tinha motivos religiosos. A coisa ou pessoa, haviam coisas e pessoas que eram ungidas, abençoadas, porque elas eram escolhidas por Deus para cumprir um propósito especial. A Bíblia fala sobre unção de objetos. A Bíblia fala sobre a unção sobre a vida do sacerdote. A Bíblia fala sobre a unção específica para aqueles que seriam profetas, reis. Então nós vemos no Antigo Testamento que isso era uma prática comum do próprio Deus estabelecendo. Quem começou com todo o projeto de unção, de ungir pessoas ao sacerdócio para ser profeta, para ser reis, até mesmo todos os utensílios do templo foram ungidos. Primeiro os utensílios do tabernáculo, depois também os utensílios do templo. Então, nós vemos que isso era uma prática comum e nos dias de hoje isso continua acontecendo, porém, de uma forma diferenciada. Alguns acham que não precisam, mas o Senhor continua ainda nos ungindo. Unção de Deus no Novo Testamento. Cristo, ele também chamado de Messias, que significa ungido. Ele foi e é o ungido de Deus. Jesus foi ungido por Deus. Com o quê? Com o Espírito Santo. Porque o óleo da unção há um simbolismo, simbolizava a presença do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo próprio Deus para realizar o seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 19, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Ungido pelo Espírito. Jesus ele foi ungido pelo Espírito durante os 40 dias no deserto, para começar o seu ministério. O Senhor, ele chama alguém, ele separa alguém, e muitas vezes essa pessoa ela não se prepara para receber a unção ministerial.
Quem nos unge primeiro, quem unge primeiro a pessoa é o próprio Espírito. Então não há uma busca de uma capacitação. O Espírito Santo é o mesmo, que está na vida do cristão, do membro, e que está na vida, um exemplo de um pastor, de um evangelista, de um diácono, de um líder. Porém, a dinâmica, o movimento desse Espírito, ele será diferente. Por que será diferente? Para que a pessoa cumpra um propósito específico. Então o Senhor vai dando ali para o tempo ministerial discernimento, que poucos têm. Discernir aquilo que está acontecendo, de que forma Deus quer. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja guiada pela unção do Espírito, porque eles foram ungidos, eles ouviam a voz de Deus, eles oravam, jejuavam para consagrar alguém ao ministério. Era o Espírito Santo que impulsionava. Nós temos esses relatos. Nós podemos ver em Felipe, nós podemos ver em Paulo, em Barnabé e tantos outros. Na vida do apóstolo Pedro, na descida de Pentecostes, no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, quando eles receberam a unção do Espírito Santo sobre eles. Não é simplesmente a unção com óleo na vida de uma pessoa, mas esse equipar, ele vem do alto, ele é derramado sobre nós, sobre mim e sobre você. Mas você pode me perguntar, mas eu não tenho nenhuma posição ministerial. E quem disse que você não foi ungido para proclamar as verdades, o dia, o ano aceitável do Senhor? Então, quando você for fazer um trabalho de evangelização, ore, se consagre, busque a unção do Espírito para que ele te leve a entender como é que ele quer, porque pouco isso nós fazemos. Nós planejamos, marcamos o dia e o horário e saímos. Não buscamos de Deus quais são os lugares que ele precisa nos levar. Nós podemos olhar isso em Atos Apóstolos. Paulo sendo dirigido pelo Espírito, sai daqui agora, vai para lá. Não vai para lá, vem para cá. Era o Espírito Santo que comandava toda a evangelização e salvação. E quando Paulo não era aceito, quando Paulo era perseguido, afrontado, não havia nele nenhuma tristeza ou arrependimento, porque saiu para fazer uma evangelização, uma obra missionária. Nunca vimos Paulo desistindo de alguma coisa. Mas por quê? Porque o coração de Paulo também era ungido, estava untado para aquele serviço, para aquela obra. O problema dos dias de hoje, para nós que somos cristãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, é que nós vestimos uma roupa, nós vestimos uma bata para a evangelização, e quando ela não acontece da forma que deveria, ou às vezes acontece da forma que nós esperávamos, depois ao voltarmos, nós tiramos essa roupa, nós tiramos essa bata, nós tiramos essa vestimenta. Se não aconteceu conforme, se não houve salvação de vida, se não houve arrependimento, se houve uma perseguição ali, palavras que nós não queríamos ouvir, o que a gente faz? Voltamos tristes, desapontados e com um sentimento de desistência. Não queremos mais voltar, não queremos mais fazer. Isso significa que o nosso coração ainda não foi untado, não foi ungido para esse propósito. Jesus, ele recebeu essa capacitação. O ano aceitável do Senhor, ele sabia que era a hora, e que ele veio para isso. A igreja está aqui nessa terra para isso, para levar a verdade de Cristo. Todo que aceita Jesus como seu Salvador é ungido por Deus, escolhido como o seu filho. Quando uma pessoa se converte, ela recebe a unção do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 ao 22 diz o seguinte:
Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele nos chamou, nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos ungiu e continua nos ungindo, porque nós somos propriedades do Senhor. Há um selo em nossos corações, que é o Espírito de Deus. Esse selo é o Espírito de Deus sobre nós. Então nós podemos entender aquilo que a palavra nos ensina sobre essa questão de unção. Algumas pessoas estão equivocadas. Você viu fulano, que unção que ela tem, porque ela pulou muito na igreja, porque ela gritou o tempo todo, porque a pregação dela parecia uma metralhadora. Você viu que unção? A gente não entendeu nada, a gente não ouviu nada. A gente não foi ensinado em nada, mas você viu que unção, fulano tem unção. A pessoa que ela tem mais unção dentro de uma igreja é aquela pessoa que ganha vidas para Jesus. A pessoa que tem mais unção, capacitação no nosso meio é aquela que se importa com os perdidos e ela sofre pelos perdidos. A pessoa que tem mais unção no nosso meio são aquelas que nós vemos ganhando vidas para Jesus, essas vidas sendo batizadas, curadas, restauradas e também servindo ao Senhor porque se tornaram discípulos de Jesus. A pessoa que tem mais unção no nosso meio são aquelas pessoas que fazem discípulos. Não são aquelas que gritam o tempo todo. Não são aquelas que pulam o tempo todo. Porque alguns têm uma unção específica ali, né? Naquele momento. No dia seguinte, aquele irmão não está mais crendo em nada. No dia seguinte, eu não estou falando que são todos. No dia seguinte já está desistindo. No dia seguinte... Quantas pessoas eu não conheci dessa forma, que queimaram na unção, que pularam na unção, que caíram na unção, que pregaram na unção, e que se desviaram da verdade, e que se tornaram idólatras, se viraram contra Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O Espírito Santo de Deus entrou em mim e em você. Você tem unção, sim. Você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real, mas bispo, eu não falo nem em línguas estranhas, você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Quantos irmãos que ganharam muitas vidas para Jesus, sem falar uma palavra em línguas estranhas, mas eles tinham o Espírito Santo que operava através deles. O que adianta pular o tempo todo numa igreja e nunca levar o Evangelho de Jesus e nunca visitar um doente, alguém que está enfermo, levar pão para quem tem fome, levar Jesus, que é o pão da vida, para quem necessita? Essa é a unção de Deus. A unção de Deus não é um dom reservado apenas a alguns crentes especiais. É para todos. A unção de Deus não é um dom reservado apenas a alguns crentes especiais. É para todos. Pessoas diferentes têm ministérios e dons diferentes, mas a unção de Deus é a mesma para todo crente. Unção e dom são duas coisas diferentes. A unção indica nossa eleição como povo de Deus. Então nós entendemos que a unção de Deus não é um dom reservado apenas a alguns crentes especiais.
é para todos. Pessoas diferentes têm ministérios e dons diferentes, mas a unção de Deus é a mesma para todo crente. Unção e dom são duas coisas diferentes. A unção indica nossa eleição como povo de Deus. O dom é uma bênção individual, dando uma capacidade específica. A unção nos dá capacitação para que possamos cumprir um propósito, algo que Deus escolheu. E nós poderíamos falar de muitos da Bíblia. Isaías, que você não vê um derramamento de óleo sobre a cabeça dele ali, do próprio Deus. Mas você vê um arrependimento, um confessar de algo, você vê a ação de Deus através de um anjo, trazendo uma tenaz, tocando na sua boca e purificando, dando a ele uma nova unção. E quando Deus pergunta, quem irá por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que Isaías responde? Eu. Envia-me a mim. Pode me enviar. Estou pronto. Estou preparado. Estou ungido. Estou untado para essa missão. Através da presença, do ouvir, da fala do próprio Deus, da intimidade, da presença que desceu sobre ele, que tocou nos seus lábios, mas não purificou só os seus lábios, purificou Isaías por completo. Que nesse dia você possa receber essa unção, que o Espírito de Deus possa invadir a sua vida, o seu ambiente aí onde você está, que você seja visitado pela unção do Espírito, que você seja capacitado pela unção do Espírito, que você seja renovado pela unção do Espírito, que você seja levantado pela unção do Espírito, que você flua através da unção do Espírito para ganhar muitas vidas para Jesus e Ele cumprindo todos os seus propósitos na sua vida e através da sua vida. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.